Só não pare de adorar. Não pare de adorar. Continue adorando e glorificando o nome do Senhor. Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor. O Senhor não está em busca de adoração, o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e verdade. Tudo que começa no espírito termina em Deus. E o nosso louvor, a nossa adoração tem que começar no espírito para que ela possa terminar em Deus. Não adianta louvar com a boca e com os lábios e o coração está distante, é bíblico. Isaías 29:13 diz assim. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo não consiste em temor à minha palavra e obediência a mim, mas consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías 29:13 está dizendo: aquele povo estava se aproximando de Deus, mas com os lábios e com a boca, mas o coração estava distante. O coração estava longe do Senhor. Não estavam verdadeiramente adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. A adoração não estava começando no espírito, mas simplesmente eles estavam adorando por adorar. Jesus aqui em João capítulo 4, João capítulo 4, Jesus fala da verdadeira adoração. João capítulo 4 diz assim, aleluias. Jesus, quando começou a conversar com aquela mulher a princípio se tornou resistente, porque um judeu não conversava com um samaritano. Se você não sabe o que é um samaritano é um descendente de um judeu com alguém que não é judeu, ou seja, aquele que não é um judeu puro, era um samaritano. O judeu puro é aquele que nasce judeu com judeu, onde dois judeus se casam e tem o nascimento, aquele é um judeu. Samaritano, quando um judeu se casava com alguém que não era judeu, o filho que nascia era samaritano, e havia uma separação. E ali os samaritanos não conversavam, mas Jesus veio para quebrar protocolos. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio manifestar o amor do Pai. Jesus veio ensinar que o amor encobre multidões de pecado. Jesus veio ensinar que o amor está acima de qualquer coisa. E Jesus chegou para aquela mulher, pleno meio-dia. Aquela mulher veio em um horário impróprio para pegar água, porque o horário de pegar água ou era de manhã cedo, bem cedo, ou no final da tarde, porque meio-dia no deserto o sol está escaldante. Por que aquela mulher veio pegar água ao meio-dia? Porque ela não tinha uma boa fama. Ela não tinha uma boa fama, então ela foi num horário separado. Mas Jesus chegou lá e pediu para os discípulos irem comprar comida, e ele ficou ali. Ele puxou o assunto com aquela mulher e ele disse: mulher, dá-me de beber. Ela olhou para Jesus e falou: você não pode conversar comigo, você é judeu. Meus pais me ensinaram que eu não devo conversar com judeu. E judeu não pode conversar com samaritano. Jesus olhou para ela e falou: se tu soubesses quem fala contigo, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Jesus despertou algo naquela mulher, porque a água que ela estava buscando, ela tomaria e tornaria a ter sede. Jesus falou, ela olhou para ele e falou: mas vem cá, você não tem nem corda para tirar água? Ela continuou sendo resistente. Como você vai me dar água, se você não tem nem corda para me dar água, para tirar do poço? Jesus falou: se você beber da água que eu vou te dar,
nunca mais você terá sede novamente, e uma fonte nascerá dentro de você. Jesus estava falando do Espírito Santo, da água viva, a água que sacia nossa sede, a água, meus irmãos e minhas irmãs, que faz com que aquele que tem fome e sede de justiça seja saciado. A água que sacia a sede da alma, a sede espiritualmente falando, porque muitas das vezes tem um vazio dentro de você, e você não sabe qual é este vazio. Este vazio é a falta da água viva, é a falta de Jesus, é a falta do Espírito Santo se movendo dentro de você. E quando Jesus falou, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, ela falou, Senhor, dá-me desta água, dá-me desta água, eu quero esta água, eu quero esta água. E ali continuou, né? A conversa continuou, ela continuou conversando com Jesus, aleluia. E ali, meus irmãos, Jesus olhou para ela e disse, vai e me chame o teu marido, né? Versículo de número 16, vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, porque Jesus falou a vida dela, sem ela dizer nada, sem ela comentar nada. Jesus falou, você não tem marido, verdade, você já teve 5, mas o que você tem agora não é teu marido, né? Para você ver a que ponto que a religião separa as pessoas de Deus. Aquela mulher, por estar vivendo com um homem que não era o seu marido, até para pegar água ela tinha que vir ao meio-dia, porque ela era discriminada. Ela era discriminada. E Jesus ofereceu para aquela mulher, que muitos hoje julgariam e diziam que ela estaria indo para o inferno, Jesus ofereceu o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Jesus falou, eu vou te dar o Espírito Santo, a água viva, você nunca mais terá sede. Eu estou te dando, oferecendo para você o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a salvação não vem por méritos ou por merecimento. Porque eu sou merecedor. Ninguém é merecedor. A salvação vem pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque Deus é bom. Você não é salvo porque você é boa, você é salvo porque Deus é bom. Deus é bom. E nós somos salvos pela graça. O que é graça? Favor e merecido. Aquilo que eu não merecia, aquilo que você não merecia. Nós somos salvos pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Lamentações capítulo 3 versículo 21 fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Hoje, quando eu me levantei, o Senhor renovou a misericórdia dele na minha vida e me deu mais uma oportunidade, e você também. Misericórdia é totalmente diferente de graça. Graça é o favor imerecido, aquilo que nós recebemos sem merecer. E misericórdia é Deus deixar de dar aquilo que nós merecíamos. Como assim, apóstolo? Quando você faz alguma coisa errada, você sabe que você errou, sim ou não? Você merecia um castigo, não merecia? O que você fala? Tem misericórdia de mim, não me castigue, Senhor. É assim ou não é? Você merecia o castigo, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele não te castiga, Ele te perdoa. Isto é a misericórdia de Deus. Isto é a misericórdia do Senhor. Nós merecíamos o inferno, Ele está nos dando o céu. Está nos dando os céus. Nós merecíamos a morte, Ele está nos dando a vida em Cristo. Isto é a misericórdia do Senhor.
E é por isso que ela se renova. Porque hoje eu pequei, e você? Todos pecamos, irmãos. Eu não pequei. Todos nós pecamos hoje. Às vezes em uma coisa mínima você pecou. E pecado, tem pessoa que quando fala pecado, ela pensa que pecado é só adultério, é só fornicação, é só prostituição, é só masturbação, é só pornografia. Pecado é tudo aquilo que você faz que vai contra a palavra de Deus. Se você pôde ajudar alguém hoje e não ajudou, você pecou. Você pecou. Se você pôde fazer o bem hoje e não fez, você pecou, porque a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Deu para entender? E para Deus não existe pecadão. Pecadão desse tamanho, um pecadinho assim. Tudo é pecado, irmãos. Tudo. A prostituição é pecado, a mentira é pecado, o adultério é pecado, o palavrão é pecado. Deu para entender? Todo pecado é do mesmo tamanho. É por isso que quando um assassino se converte, ele é perdoado e é salvo, porque não tem tamanho de pecado para Deus. É por isso que quando a prostituta se converte, se arrepende, ela é perdoada, porque não tem tamanho de pecado. E é por isso que aquela pessoa que praticamente era uma pessoa bondosa, caridosa, às vezes tinha um pensamento ruim, às vezes chamava um palavrão, se converte, ela é perdoada e é salvo do mesmo jeito que é salvo o ladrão da cruz do Calvário. O ladrão da cruz do Calvário. Gente, o ladrão da cruz do Calvário, ele teve uma revelação lindíssima. Nem os discípulos tiveram a revelação que ele teve. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o ladrão da esquerda falava: você não é o filho de Deus? Salva você mesmo e salva nós também. E ele não estava querendo Cristo, ele estava querendo se livrar daquela situação. E está assim de crente hoje que não quer Cristo, só quer a bênção. Você não é o filho de Deus? Salva você mesmo e salva a nós mesmos. Senhor, eu não estou te servindo, então o Senhor tem que me dar isto aqui. Está assim de crente, de pessoas que só querem o benefício, mas não querem a revelação da vida eterna. O ladrão da direita olhou para aquele outro ladrão e falou: você não tem o temor de Deus, não? Nós estamos na mesma condenação que ele, e nem assim você não teme a Deus? Nós somos merecedores, porque os nossos atos nos condenam, mas este homem é inocente. Jesus falou para ele: quando você vier no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando você vier para arrebatar a igreja, quando você vier para buscar o teu povo. Aquele ladrão, ele tinha algum conhecimento, ou foi uma revelação de Deus na hora. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. O que está faltando na vida de muitos crentes é a revelação da salvação que há em Cristo, e não do favor que há em Cristo. É isto que está faltando. Tem muita gente que tem religião, mas não tem salvação. Religião não salva. Religião não salva. Quando Jesus veio na terra, já existia religião. Já existia. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio manifestar o amor do Pai, o perdão, a misericórdia. Jesus veio restaurar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido, apóstolo? Quando Adão pecou, ali entrou a morte. Entrou a morte. Até então, você sabe por que quando Deus foi tirar Eva de dentro de Cristo, de dentro de Adão, perdão, quem saiu de dentro de Cristo foi a igreja. Daqui a pouco eu explico. Você sabe por que Deus colocou Adão num profundo sono? Porque Adão não podia morrer. Não tinha morte para Adão. Ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado, ele não podia morrer.
Então Jesus colocou Adão, Deus colocou Adão no profundo sono e tirou da costela a mulher. A mulher. Não tinha morte. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? O pecado entrou. E ali o domínio que Adão tinha, ele perdeu. Adão perdeu ali, ele se tornou um homem comum. Até então, a morte não tinha poder na vida dele, o pecado não tinha poder na vida dele. Ele era um homem que falava com Deus. Ele era um homem que tinha um contato, conversando com Deus todos os dias. Para você saber qual era o poder que estava na vida de Adão, Adão foi o primeiro Adão. É só você ver o poder que estava na vida do último Adão. Quem foi o último Adão? Jesus. Jesus veio e restaurou aquilo que Adão perdeu. Aonde Jesus derramou as primeiras gotas de sangue? No jardim. No jardim do Getsemane, Lucas 22. Jesus derramou as primeiras gotas de sangue no jardim do Getsemane, Lucas 22. Por que que quando Jesus começou a orar, o suor dele se transformou em sangue, e o sangue de Jesus foi derramado primeiramente no jardim? Porque tinha sido no jardim que o homem tinha caído, tinha sido no jardim que o homem havia perdido a comunhão de Deus, então com Deus. Então Jesus começa a derramar o sangue no jardim, para começar a restaurar a comunhão por onde havia sido perdida. Deu para entender? Aonde havia sido perdido a comunhão. Então, você pode ver, o último Adão, que é Jesus. O último Adão, que é Jesus, tinha poder sobre as águas. Tinha ou não tinha? Tinha poder sobre o vento, sobre o mar. Tinha poder sobre os animais. Como assim, apóstolo? Tinha. Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, temos que pagar o imposto. Vai lá, pega um peixe, porque dentro do peixe vai estar uma moeda. Você abre o peixe, tira a moeda e paga. Jesus ordenou aquele peixe para ir lá no anzol de Pedro, porque ele tinha autoridade sobre os animais. Então, se o último Adão tinha autoridade, o primeiro Adão tinha também, porque ele não tinha pecado. Adão, até não ter pecado, ele tinha comunhão. E por que que Cristo veio restaurar? Porque na terra não tinha um justo sequer, e precisava de um homem puro e limpo para restaurar a comunhão que havia sido perdida. Você pode ver que no Antigo Testamento aconteceram muitos milagres, sim ou não? Sim ou não? No Antigo Testamento, mortos ressuscitaram, certo? Mortos ressuscitaram. O filho da viúva de Sarepta de Sidom morreu, Elias foi lá e ressuscitou. O filho da mulher sunamita morreu, Eliseu ressuscitou. Eliseu estava na cova, jogaram um homem, tocou nos ossos dele, e ali aquele homem ressuscitou. Você pode ver que Jesus ressuscitou mortos. Jesus andou sobre as águas, sim ou não? Eliseu fez o machado levitar sobre as águas. A gravidade, poder da gravidade. Moisés abriu o mar vermelho. Jesus acalmou o mar. Leprosos foram purificados. Houve a multiplicação de pães. Eliseu orou e o azeite multiplicou. Então o milagre da multiplicação aconteceu no Antigo Testamento. Só tem um milagre que não acontecia no Antigo Testamento, que aconteceu no Novo Testamento. Eu falei na rádio outro dia, quem escutou? Ninguém escutou? Qual foi o único milagre que não acontecia no Antigo Testamento e aconteceu no Novo? Alguém sabe dizer? Só teve um milagre. Os demais, todos os milagres que aconteceram no Novo Testamento, aconteciam no Antigo Testamento. Expulsar demônios. Você pode ver que no Antigo Testamento ninguém expulsava demônios. Sabe por quê? Porque só um reino pode destruir outro reino. E Jesus veio o quê? Restaurar o reino de Deus, aquilo que se havia perdido. Restaurar o reino de Deus. Foi por isso que
o reino de Jesus, o que Jesus falou? O valente só é valente até aparecer o mais valente, ou seja, Jesus era o mais valente. Então, através do reino de Deus que veio na terra, venha a nós o teu reino. Primeira pregação de Jesus, Marcos 1,14. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, ele sai pregando e dizendo: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Você pode ver que um reino tem poder de destruir outro reino. Então só o reino da luz, que é Cristo. Domingo eu vou falar um pouco do reino da luz. O reino da luz, que é Cristo, tem poder de destruir o reino das trevas. Então, esse foi o único milagre que não acontecia no Antigo Testamento e aconteceu no Novo. Por quê? Porque Jesus veio restaurar aquilo que se havia perdido. Jesus não veio trazer religião, irmãos. Quem cria religião é o homem. A minha igreja é certa, a minha doutrina é certa. Não, a doutrina que eu prego é certa. Ei, pregue a palavra. Viva a palavra. Pregue a palavra de Deus. Não sou eu quem te convence do pecado. Não é você que vai convencer a tua família. É a palavra que você prega e a oração que você faz, regando a palavra que foi ministrada com oração. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Deus tem me dado este versículo esta semana, e eu tenho falado quase todos os dias deste versículo. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O inferno não pode te destruir, o diabo não pode te destruir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a falta de conhecimento está destruindo os crentes. A falta do conhecimento está destruindo as igrejas. A falta do conhecimento está trazendo divisão, e um reino dividido não subsiste. O que está trazendo destruição é a falta de conhecimento. Irmãos, e este versículo de Oséias 4:6, ele é tão tremendo, que ele fala que assim como o sacerdote está rejeitando o conhecimento, Deus também vai rejeitar o sacerdócio dele. Sabe o que eu entendo? Tem muitos pregadores que estão no altar, que estão tendo o seu ministério rejeitado por Deus, porque estão rejeitando o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra. Estão usando o evangelho não para ganhar vidas, mas para ganhar dinheiro. A única coisa que eles ensinam é as pessoas dar dinheiro e fazer propósitos. Não ensinam o evangelho. Não traz os ensinamentos. Talvez você que está aqui hoje, ou você que está assistindo, talvez você escutou algo aqui que você nunca havia escutado. Por quê? Porque muitos não prezam mais pelo ensinamento. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensine o meu povo, ensine a minha igreja, para que a minha igreja não seja destruída, para que o meu povo não seja destruído. Eu vou te falar uma coisa. Essas igrejas que só falam de dinheiro, que te incentivam a você, não, você tem que ser rico, não, só te incentivam a buscar as coisas. É pecado ser rico, apóstolo? Não é, irmãos, não é pecado. Não é pecado você ter dinheiro. Pecado é o dinheiro ter você, o dinheiro te dominar. Agora essas igrejas são igrejas do evangelho motivacional. É promessa hoje, amanhã, promessa. Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar isso, Deus. As pessoas vão sendo frustradas, as pessoas vão vendendo o que tem para dar daquelas igrejas. As pessoas vão, ao invés de crescer na graça e no conhecimento, elas vão criando dentro dela um desejo. Não, eu tenho que sacrificar isto, eu tenho que sacrificar aquilo. Ei, sacrifique a tua vida no altar, pelo amor de Deus. Coloque a tua vida no altar.
Se você tem que sacrificar algo, sacrifique a tua vida. Rogo-vos, pois, irmãos, por compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Coloque a tua vida em sacrifício no altar. Essas igrejas que pregam esse evangelho motivacional, o máximo que a pessoa aguenta ficar dentro dela é 2 anos. E sai decepcionado, e muitos vão para o mundo. Muitos vão para o mundo, porque toda promessa que foi feita pelo homem, que rejeita o conhecimento e não prega o verdadeiro evangelho, não se cumpriu na vida destas pessoas. Não se cumpriu na vida destas pessoas. E elas saem frustradas e decepcionadas, e querendo culpar a Deus. Mas a culpa é dos sacerdotes que rejeitam o conhecimento. Que rejeita o conhecimento. O que está faltando dentro das igrejas é pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. É isto que está faltando. Você pode ver que no dia de Pentecostes, enquanto os quase 120 cristãos estavam pulando e falando em línguas, ninguém se converteu. Ninguém se converteu no dia de Pentecostes. Enquanto eles estavam pulando, saltando, todos estavam espantados, atônitos. E Pedro fez o quê? Pedro se colocou de pé e começou a pregar a palavra. Depois que Pedro prega a palavra, quase 3.000 almas se convertem. Não foram 3.000, quase 3.000 almas se convertem e pedem o batismo. E pedem o batismo. Por quê? Pular não converte ninguém, falar em línguas não converte ninguém, saltar, cair no chão não converte ninguém. O senhor é contra, apóstolo? Não, irmãos, eu sou pentecostal até o tutano. Mas tem hora para tudo. Tem hora para tudo. Quando eu estou no meu quarto de joelho, eu abro a boca e oro em línguas. Às vezes no altar eu falo algumas línguas, mas do que me adianta eu pregar o culto inteiro em línguas? Vocês vão entender alguma coisa? Não. Eu não sou contra falar em línguas. O crente tem que falar em línguas, orar em línguas. Eu oro em línguas. Mas tem lugar e tem tempo para tudo, tem hora para tudo. Tem aquele culto que é o mover, sim, depois da palavra Deus derrama o seu espírito. Mas se não tiver palavra, não adianta pular. Não adianta saltar, que você vai sair vazio do mesmo jeito. O povo, a igreja está sofrendo por falta de conhecimento. Muita religião e pouca salvação. Muito regulamento dentro das igrejas e pouco relacionamento. Deus não é Deus de regulamento, Deus é Deus de relacionamento. Aonde tem regulamento é porque não tem relacionamento. Você que é casado, você que é casada, você é fiel ao teu esposo e à tua esposa. Por quê? Porque você ama o teu esposo, porque você ama a tua esposa. É por isso que você é fiel. É verdade ou não é? Por que eu sou fiel a Deus? Porque eu amo a Deus. Eu amo Jesus, eu amo a minha salvação. Eu não preciso de um livrinho falando, você pode fazer isso, você não pode. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, você tem o Espírito Santo dentro de você. A água viva que Jesus prometeu para a mulher samaritana está dentro de você. Ele se move em você, Ele vive em você. O Espírito Santo está dentro de nós e Ele convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito de Deus habita em vós. Coríntios 3,16, não sabeis vós que vocês são templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita dentro de vós. Aí dentro de você habita o Espírito Santo, dentro de nós habita o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que me conduz a toda a verdade. Eu já pertencia a uma igreja que tinha um regulamento interno. Se você cometesse um pecadinho, era 3 meses de disciplina. Se você cometesse um pecadão, era 2 anos de disciplina. E sabe o que é pior? Sem tomar ceia.
sem tomar ceia. Deixa eu falar uma coisa: ninguém pode tirar a ceia de você, porque ninguém pode tirar a tua comunhão. Você pode até ser disciplinado, mas tirar a ceia de você ninguém pode. Vou fazer uma pergunta. Eu tenho filhos, você tem filhos. Meus filhos hoje, a mais nova tem 27 anos. Mas os meus filhos, quando erravam, eu corrigia. Eu fui um pai rígido. Eu corrigia meus filhos, mas eu não tirava a comida deles. O seu filho, quando erra, você corrige o teu filho, sim ou não? Mas você tira o café da manhã? Tira o almoço? Tira o jantar? Não, porque se você fizer isso, você vai matar o teu filho. Aí a pessoa peca dentro da igreja, aí ela é disciplinada, e aí tiram a ceia dela, a única coisa que vai mantê-la viva, porque no altar ela não vai subir, não vai poder pregar, não vai poder cantar, porque ela está disciplinada, sendo corrigida pelo pecado que ela cometeu. Agora vai tirar a ceia? Não. Não pode tirar a ceia de ninguém, irmãos. Você não sabe o nível de arrependimento da pessoa, sabe? Como que eu vou falar? Você vai ficar 2 anos sem tomar ceia, se a pessoa, quando pecou, ela se arrependeu, ela se humilhou. O nível de arrependimento dela, se Deus perdoou, por que eu não vou perdoar? Deixa eu te falar uma coisa. O que é mais importante? O que é mais santo? A ceia ou o Espírito Santo? O que é mais santo? Se eu blasfemar contra o Espírito Santo, eu vou para o inferno. Contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão a blasfêmia. Atribuir obras do Espírito a Satanás. Apóstolo, como que eu sei que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A certeza que você blasfemou contra o Espírito Santo é que não tem arrependimento dentro de você. Porque se tem arrependimento dentro de você, se você se arrependeu daquilo que você falou, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, ele se retira na hora. Se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas se eu blasfemar contra a ceia, tem perdão. E se Deus não negou o Espírito Santo para você, se Deus não negou, o Espírito Santo está dentro de você, por que eu vou negar a ceia? Por que eu vou negar a ceia, se Deus não negou o Espírito Santo que está dentro de você e vive em você? É verdade ou não é? Aquilo que é mais santo, Deus não negou. Foi o que Jesus falou para esta mulher samaritana: ei, se você crer em mim, você vai receber o Espírito Santo. Você vai ser perdoado, a tua vida vai ser mudada, o Espírito Santo vai te transformar. O que me santifica não são as minhas atitudes, o que me santifica é o Espírito Santo que está dentro de mim. O que te santifica é o Espírito Santo que está dentro de você, porque Ele coloca limites e Ele coloca temor. O que me santifica não é um RI, não é um regulamento interno. O que me santifica foi Deus ter colocado o seu Espírito dentro de mim, que não me deixa pecar. Porque toda vez que eu vou fazer alguma coisa errada, toda vez que eu vou fazer alguma coisa errada, Ele grita dentro de mim e fala: não faça. Se eu fizer é porque eu sou rebelde. Deus pegou a sua lei e não escreveu em tábuas de pedra. Deus pegou a sua lei e escreveu na tábua do nosso coração pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo está escrito aqui, ó, a lei do Senhor. E nela eu tenho prazer. Salmo 1. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Bora terminar a palavra. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, e Jesus é judeu, verdadeiramente a salvação veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores, verdadeiros adoradores. O adorador, quando ele tem dinheiro no bolso, ele adora. Quando o bolso está vazio, ele adora. O adorador, quando ele está na bênção, ele adora. Quando ele está na luta, ele adora. O adorador, quando ele está, meu irmão, minha irmã, com a despensa cheia, ele adora. Se a despensa está vazia, ele adora do mesmo jeito. O verdadeiro adorador, ele não adora por circunstância, ele adora porque ele tem prazer em adorar ao Senhor. Ele tem prazer em adorar ao seu Deus, ao seu Salvador. Ele tem prazer em louvar ao Senhor. Este é o verdadeiro adorador. Adora acima das circunstâncias. É este que o Pai está procurando. É este que o Pai está procurando. Esta mulher que foi evangelizada por Jesus, ela se tornou a primeira evangelista da Bíblia. A primeira evangelista da Bíblia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aqui no versículo 28 diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher levou aquela cidade, a aldeia todinha, para estar ali com o Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito, pelo teu testemunho que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher que talvez hoje em uma igreja ela não tivesse nenhuma oportunidade, nem para dar um testemunho. Essa mulher samaritana, trazendo para os dias de hoje, talvez em muitas igrejas, ela não teria oportunidade nem para dar um testemunho. Jesus deu a ela o Espírito Santo, ela foi, evangelizou a aldeia, trouxe, e eles levaram Jesus para a aldeia. Jesus ficou 2 dias pregando a palavra, curando os enfermos, libertando os oprimidos, e no final de 2 dias, as pessoas chegavam para a mulher e falavam: olha, o teu testemunho foi muito bom, mas nós não cremos só por causa do teu testemunho, nós cremos pela palavra que ele nos pregou. Nós cremos que ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Uma mulher que hoje em muitas igrejas não teria oportunidade nem para dar um testemunho, por causa do regulamento, ela ganhou uma aldeia todinha para Jesus. Não julgue as pessoas pela aparência, não julgue as pessoas pela tua religião. Para encerrar a palavra, eu quero citar 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Quando Samuel chegou para ungir o rei na casa de Jessé, Samuel olhou para Eliabe, o filho mais velho de Jessé. O filho mais velho de Jessé. E ali ele falou: com certeza este é o rei. E o Senhor falou: não atente para a sua altura, nem para a sua estatura,
nem para a sua formosura, porque eu o tenho rejeitado. Eu não vejo como vê o homem vê o que está fora, eu vejo o que está dentro do coração. Pare de julgar as pessoas pela aparência, porque Deus julga as pessoas pelo coração, pela sinceridade do coração. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, Deus tocou para mim falar isso, eu vou falar para encerrar. A genealogia de Jesus em Mateus. Às vezes nós nos julgamos tão santos, né? Mas na genealogia de Jesus tem uma mulher chamada Raabe, a meretriz, a prostituta. Ela era bisavó de Davi. Bisavó de Davi. Sabe por quê? Quando ela guardou os espias de Israel e Jericó, Deus fez uma promessa que ela não morreria, nem a família dela. E ela veio para junto do povo de Israel e se arrependeu. Está aqui, ó. Mateus capítulo 1. Aleluia. Versículo 5. E Salmão gerou a Racabe, gerou de Racabe a Boz, e Boz gerou de Ruth a Obed. Aleluia. Deixa eu ver aqui, está mais para trás. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. É o... Não entendi. 5, né? Gerou de Racabe a Boz, e Boz gerou a Ruth, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou a Salomão. Hoje eu estava lendo aqui, irmãos. É que aqui está escrito, essa tradução aqui que está diferente. E Salmão gerou de Raabe, né? Aqui está Racabe. Ok? Essa tradução está diferente. Então, gerou de Raabe a Boz, e Boz gerou a Ruth, de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então, Raabe era o que? Bisavó de Davi. Bisavó de Davi. Deu para entender? Na genealogia de Jesus tem uma prostituta, ex-prostituta, né, que ela se arrependeu. E aí tem muito crente querendo ser santo, querendo ser mais santo, né? Porque santo nós somos, né? Me perdoe a palavra. Mais santo do que deve, querendo ser melhor do que os outros. Ei, o Deus que perdoou no passado continua perdoando hoje e mudando histórias. No livro de Salmos fala que Deus tira o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes desta terra. Deu para entender? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que nós não sejamos religiosos, mas que nós sejamos salvos. E não se esqueça, o amor encobre multidões de pecado. Feche teus olhos. Adore a Deus.